Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 14 de fevereiro, nosso texto está em Gênesis, no capítulo 47. Lembrando a todos vocês, gente, vai lá para o canal, faz a sua inscrição, ativa o sininho para as notificações chegarem e vocês ficarem sempre por dentro das nossas novidades. Beleza? Então vamos lá? Nosso texto hoje, Gênesis capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai, os meus irmãos e as suas ovelhas, as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos a peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faz habitar a teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença? Porquanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, ovelhas, vacas, jumentos, e sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos a meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Da semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Então José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades de uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó,
e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam os vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto em estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra de Gósen, no Egito, 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso, me levarás ao Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme tua palavra. E ele disse: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Novo Testamento, livro de Lucas. Estamos começando hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos ler metade do capítulo, do versículo 1 ao 38. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Convencerá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. Entenderam que ele tivera alguma visão dentro do templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim
para destruir o meu opróbrio entre os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, que considerava a saudação que seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos até aqui em Lucas, agora no Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, e que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza? Não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim e falarei eu, venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com dentes e a poria minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá contigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. 2 coisas somente fazem comigo. Então, me não esconderei o teu rosto. Desvia tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? Perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés em cepos e observas todos os seus caminhos e marcas os sinais dos meus pés, apesar de ser eu como uma coisa podre que se consome e como veste a qual rói a traça. Amém? Então nós vimos hoje no livro de Gênesis que o povo hebreu, o povo de Deus, mesmo em meio à crise, recebeu a provisão de Deus. Os egípcios venderam até a si mesmos em troca de pão, mas o povo de Deus recebeu provisão,
recebeu de uma maneira sobrenatural por uma estratégia construída por Deus ao longo dos anos. O Senhor sempre age para nos dar o fim que desejamos. E em Lucas, no capítulo 1, nós percebemos que Maria não se deteve pelas circunstâncias, não se deteve. Ela, independente de tudo que poderia acontecer, ela cria que para Deus nada é impossível. Então, que nós possamos ter essa força de não parar por causa das circunstâncias, sabendo que para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel e justo, nós te damos graças pelo teu amor e a tua misericórdia. Clamamos ao Senhor, Pai, que nos ajude, ó Deus, a viver uma vida capaz de entender que no Senhor estamos seguros, que no Senhor temos provisões, porque para o Senhor não há impossíveis. E mediante esta fé, que nós possamos alcançar a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Shalom!